Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre dor. Então, se o animal tem dor, dor aguda, dor crônica, qual medicamento que ele deve usar? Deve usar dipirona? Deve usar tramal? Ou vai fazer o uso da gabapentina? Primeiro, vamos falar sobre a dipirona. Então, a dipirona, ela para cães, para gatos a gente acaba usando só no injetável, mas para cães a gente usa no oral. Então, como que a gente vai dividir ali? Normalmente ela é usada mais para dores agudas, então dores leves e agudas, pós-cirúrgico leve, alguma batida, alguma torção, coisas que tenham um período curto de uso e tenha baixa intensidade de dor. E aí, por que não usar em gatos oral? O uso para gatos na forma oral, ele acaba ficando um pouco restrito, porque o gato acaba espumando muito. Então, se você for dar para o seu gato, não estranhe se ele ficar espumando bastante a boca após o uso. O uso do tramal. Então, quando que a gente vai fazer o uso do tramal? O tramal a gente acaba usando para dores um pouco mais longas ou para dores muito intensas. Então, se o animal teve uma fratura, teve uma cirurgia muito grande, a gente vai fazer o uso do tramal. E a vantagem do tramal é que a gente pode fazer o uso mais prolongado do que a dipirona. A gente não vê tanto efeito colateral no uso prolongado do tramal do que da dipirona. Então, muitas pessoas acabam ficando achando até estranho isso, né? Como que um remédio que é muito mais forte, tem receita controlada, faz menos mal do que a dipirona. Sim, a dipirona ela não faz mal no uso curto, mas no uso prolongado ela não é muito legal. Então, se o animal está fazendo uso prolongado, provavelmente o veterinário vai optar pelo uso do tramal. E aí, por último, a gabapentina. Então, ela não é tão conhecida porque a gente não tem nenhuma gabapentina veterinária. Quando a gente precisa usar a gabapentina, a gente acaba tendo que usar a humana. A maioria dos veterinários não gosta de passar remédio de humano para pets, mas se não tem jeito, a gente precisa fazer o uso. Então, quando que eu vou usar a gabapentina? Quando vai ser uma dor crônica, aquela dor de uso contínuo. O animal tem uma lesão de coluna, tem uma artrose muito grande, então aquele animal que sente dor o tempo inteiro. Então a gente não vai usar nem dipirona e nem tramal. A gente vai fazer uma dose de gabapentina de uso contínuo. Isso vai trazer menos mal para o animal do que fazer uso periódicos de dipirona ou tramadol. Então, se o animal tem alguma doença que seja dor contínua, provavelmente o veterinário vai escolher a gabapentina para o uso. Uma das coisas que talvez vocês estranhem é se vocês forem ler a bula da gabapentina, ela está como principal indicação como anticonvulsivante. Então, na teoria, ele é um medicamento para que o animal não convulsione, mas ele tem ação em dor neuropática. Então, é como se fosse uma segunda ação do medicamento. Então, tomem cuidado, porque se a dose for muito alta, às vezes o veterinário carrega um pouco na dose por conta de tirar a dor e o animal fica extremamente sonolento e apático. Então, aí conversa com o vet, pede para ele diminuir um pouquinho a dose, que você vai deixar o animal um pouco mais acordado e vai ficar super bem.